lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. Uma igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Uma igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou para nós. Tua alegria está neste lugar, sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono, ouvindo ele está nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação, do seu trono, ouvindo ele está nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Amém. Glória a Deus que está no seu trono, mas escutando o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso clamor, às vezes a nossa tristeza, nosso choro, que eu sei que é difícil e Ele também sabe mais do que Ele. Acho que Ele eu tenho certeza que é o que mais conhece a nossa tristeza, porque às vezes a gente está triste, a gente não consegue falar. E às vezes eu confesso que eu estou nos meus momentos de tristeza e nas minhas orações eu falo: Senhor, o Senhor sabe, eu não preciso falar. Então, é um Deus tão poderoso, vamos aclamá-lo com todo o nosso ser, com todo o nosso coração, digno de todo louvor e toda glória. Ame o Senhor, peça para que Ele ouça a sua oração, para que Ele te conforte, para que Ele te dê sabedoria para prosseguir nessa caminhada de vida. Amém? Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de seu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade e louvor.
Pode sentar-se. É o Jesus, o nosso Salvador, não há outro igual. Nós estamos aqui por causa dele, é por causa de Jesus. Nós não estamos aqui simplesmente por conta de uma reunião de pessoas, de afinidade por afinidade, ou porque gosta ou não gosta do tipo de música, é por causa de Jesus, é o nosso Salvador. E afirmar que Jesus é o nosso Salvador significa que nós somos pecadores. Nós somos pecadores e Ele pagou o preço do nosso pecado na cruz. Por isso que todo culto é importante nós lembrarmos disso. E temos esse espaço, que é o espaço da confissão. Deus nos chamou, Ele nos convidou para estar aqui. Ele disse, olha, esse é o dia que eu reservei para você me adorar, e eu quero que você venha aqui me adorar na casa do Pai. E a casa significa o conjunto de pessoas da família, não esse lugar, é a família. Só que diante dele, quando a gente contempla a glória dele, lembra de Jesus, do que ele fez, nós temos que olhar para nós e dizer, olha, tem alguma coisa aqui que é por graça. Eu não tenho condições de estar na presença dele. Foi ele que permitiu isso, é por graça. Romanos capítulo 5, está aí no nosso boletim, versículos 1 e 2, 7 e 8, um dos textos deste 11º domingo do tempo comum, diz assim, vamos ler alternadamente. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Todos juntos, vamos lá? Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Não há nenhum justo, nós não éramos justos. Ele não morreu porque você merecia, ele morreu porque nós precisávamos dele. E nesse momento do nosso culto é espaço para que nós confessemos isso diante de Deus, apresentemos diante dele as nossas faltas.
aquilo que tem entristecido o coração de Deus, por nossas omissões ou por nossas ações, por nossas palavras, aquilo que tem ofendido o coração do próximo, por nossas omissões, por nossas palavras. É o momento de dizer: Senhor, eu preciso da Tua graça. E dizer e confiar nessa graça, porque Ele morreu por mim e morreu por você. Jesus morreu por nós. Silenciosamente, por alguns instantes. É um momento de reflexão na presença de Deus. Faça isto, esta oração diante do Senhor. Após alguns instantes de oração silenciosa, o nosso irmão presbítero Flávio já pode vir até aqui à frente, vai orar e vai, em nome de toda a comunidade, dizer que nós precisamos do Senhor. Vamos orar. Santo Deus, como nós somos totalmente dependentes de Ti, Pai. Dependentes da Sua graça, da Sua misericórdia, do Seu amor e do Seu perdão. Ainda que nós saibamos, ó Pai, que Tu és um Deus de amor, que é um Deus que estende as mãos todas as vezes que em Cristo nós estarmos em Tua santa presença para lhe pedir perdão. Sabemos que os nossos pecados, as nossas palavras, os nossos atos e as nossas atitudes, ó Pai, muitas vezes entristecem o Senhor, ó Pai. Por isso, neste momento, nós queremos lhe pedir perdão por cada atitude, cada palavra, cada ato que não foi do agrado do Senhor. E nós lhe pedimos que o Senhor nos perdoe pelos méritos de Cristo, pelo sangue de Jesus que foi derramado em favor de nós. Derrame a sua graça e a sua misericórdia, Pai, nos perdoe. Que o Teu Santo Espírito nos ajude a sermos melhores, ó Pai. Melhores cristãos, melhores pais, melhores filhos, melhores cidadãos, melhores trabalhadores, para que o nosso viver glorifique ao Senhor, ó Pai, onde quer que nós estejamos, ó Pai. Nos perdoe, que Teu Santo Espírito segure firmemente nas nossas mãos, para que possamos melhorar aquilo que o Senhor quer trabalhar em nós, ó Pai. E que, aonde nós estivermos, que as pessoas possam perceber que Cristo está presente. Nos perdoe, Papai, nos ajude a sermos melhores. E eu sempre digo, não só ao Senhor, mas muitas vezes no culto também, que a Tua palavra nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Nós estamos, ó Pai, como igreja aqui, arrependidos, ó Pai, das nossas faltas, dos nossos atos, e nós recorremos ao Senhor, a fim de que o Senhor nos perdoe, e nós temos a certeza que o Senhor vai nos perdoar em Cristo Jesus, porque a Tua palavra também nos ensina que as Suas misericórdias se renovam a cada manhã, Papai. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, Papai. Nós Te amamos, nós lhe pedimos perdão e nós queremos, ó Pai, estar na Tua santa presença, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que as misericórdias do Senhor se renovem, elas se renovam, mas que você sinta isso no seu coração, tá bom? Que Deus abençoe a vida de todos. Vamos ficar em pé, vamos adorar novamente ao Senhor, vamos cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, porque Ele nos salvou em Cristo. Cantai ao Senhor.
Pode se assentar, meu irmão, minha irmã. É por causa de Cristo. É por causa de Cristo. Esse é o momento do nosso culto em que nós ouvimos a palavra do Senhor. Eu sempre digo que o culto é um diálogo. Não sei se você já percebeu isso, mas é um diálogo. Você às vezes não percebe, mas quem te chamou para adorar foi Deus. Então ele fala, vai, vem adorar. E você responde dizendo, estou aqui. Aí você adora a Deus. E quando você contempla a Deus, você, opa, eu sou pequeno, sou frágil, sou pecador, e você confessa a Deus, Senhor, eu estou aqui, mas eu não sou digno disto. Me perdoa. Aí Deus vem com perdão em Jesus Cristo, eu te perdoo. Aí você louva a Deus dizendo, obrigado, Senhor, obrigado pelo perdão. Por isso que nós estamos aqui. E aí Deus responde, eu tenho algo para você. Eu quero falar com você. E agora, perceba, Deus fala, a gente responde. Deus fala, a gente responde. E agora Deus vai falar pela palavra. E que ao final você responda a esta palavra. Vamos orar, vamos pedir que de fato Ele esteja conosco e fale ao nosso coração. Deus, obrigado por esse momento na tua casa. A tua casa é onde o teu povo está. E nós estamos aqui como teus filhos e filhas na tua casa, de acolhimento, de serviço e de amor. E que nesse momento, Senhor Deus, que nós nos aquietamos, o Senhor fale ao nosso coração pela tua palavra. Que o teu Espírito, mesmo que inspirou os profetas, inspirou homens e mulheres, que possa ser Ele mesmo, o autor das Escrituras, a falar conosco nesta manhã. Abra o coração de todos nós e transforma, Senhor Deus, os nossos corações, para que ao final possamos ser mais parecidos com Cristo e manifestar ao mundo o rosto do teu Filho Jesus através de nós. É a nossa oração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Reconexão é o nosso tema hoje. Reconexão. Falar de reconexão é reconhecer que algo está desconectado, rompido, desligado. Reconexão é uma forma, vamos dizer assim, moderna de dizer reconciliação, que por sua vez significa conciliar novamente, reunir, retomar, religar. Ao longo da nossa vida, nós ligamos e desligamos muitas coisas, você deve perceber isto. Conectamos e desconectamos diversas vezes. Às vezes, desconexões são positivas. São importantes para a nossa existência, às vezes até necessárias à nossa existência. A primeira desconexão, por exemplo, que nós enfrentamos na vida é logo ao nascer, quando há o corte, o rompimento no cordão umbilical de nossa mãe. Não é isso? Nosso primeiro rompimento acontece logo ao nascer. Mas ao longo da vida, existem outras desconexões emocionais. Cordões umbilicais que precisamos romper para crescer, deixando de lado, às vezes, dependências afetivas que impedem de crescermos e sermos quem somos. É natural. É preciso. Mas ao contrário do rompimento do cordão umbilical, em que o médico vai lá, ninguém pediu isso para você, você acabou de nascer, você quer estar ligado à tua mãe, alguém vai lá e tu corta, acabou. Ao contrário disso, ao longo da vida, desconexões, nós é que escolhemos. Nós é que escolhemos os rompimentos, como por exemplo, são escolhas que nós fazemos na vida. Rompendo, saindo de casa. O Flávio até comentou ontem no nosso
Teatro das Emoções, né? Este rompimento quando ele saiu de casa, rompimento não para ele, mas para a mãe dele, como é que foi isso, né? Mudar de emprego, escolher a carreira, mudar de carreira quando você está exercendo uma outra carreira, namorar, deixar de namorar, casar, descasar, e por aí vai. São várias conexões e desconexões que nós fazemos ao longo da vida que nós escolhemos. Mas há desconexões que são ruins, são negativas, e são assim porque nós não queríamos que acontecesse, porque são frutos de crise que nós não gostaríamos de ter passado. Desconexões que são frutos de ideias diferentes, de brigas, de orgulhos feridos, formas diferentes de olhar a mesma situação. Essas desconexões são profundamente dolorosas, pois não são necessariamente fruto de nossas escolhas. Ao contrário, às vezes nós somos forçados a escolher o rompimento. Ocorreu isso recentemente em diversas relações por conta de ideologia política. Não foi assim? As ideologias foram tão nefastas para os relacionamentos que separou irmãos, afastou pessoas, desligou gente que se amava profundamente, desconectou histórias bonitas, rompimentos dolorosos que tiraram de nós o convívio de gente amada, pessoas que foram importantes na construção da nossa história. Rompeu. Mas esse é apenas um exemplo que está recente na nossa memória de rompimentos, de desconexões que nós não gostaríamos de ter feito. Mas a pergunta que muitos fizeram, talvez você já tenha feito, e eu já me fiz, e hoje eu vou fazer de novo. Mas será que vale a pena, depois de tudo o que aconteceu, reconectar-se? Será que vale a pena o esforço de ir ao encontro e começar, ou recomeçar, ou começar uma nova história? E para te ajudar a refletir, a chegar a uma conclusão hoje, Deus me levou a compartilhar hoje uma história incrível e linda de reconexão que podemos ver nas Sagradas Escrituras. A história de alguém que Deus mandou recomeçar. Volta de onde você veio para recomeçar, ou, na verdade, começar uma nova história na sua vida. Mas para ele começar essa nova história, ele precisava passar por um acerto de contas com o passado. Ele precisava se reconectar com o que foi rompido. Trata-se de Jacó, nosso personagem de hoje. Para Jacó voltar para Canaã, para começar a história de Israel, seu novo nome, ele precisava se reconectar com o passado, se reconectar com seu irmão Esaú. Leia comigo, Gênesis capítulo 33. Vamos ler um pouquinho desta história. Gênesis capítulo 33. Nós vamos ler do 1 ao 11. Gênesis 33, do 1 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor. Levantando Jacó os olhos, viu Esaú que se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos de Lia, a Raquel e as 2 servas, pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. Ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra por 7 vezes até aproximar-se de seu irmão. Então, Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e os 2 choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres, os meninos, e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus me agraciou teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos, e se prostraram. E por último chegaram José e Raquel, e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Responderam Jacó: para lograr mercê na presença de meu senhor. Então disse Esaú:
eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu, não recuses, se logrei mercê diante de ti. Peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto, como se tivesse contemplado o semblante de Deus, e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. Instou com ele até que o aceitou. Até aqui, palavras do Senhor. Meu irmão, minha irmã, para chegar nesta linda cena, uma cena muito bonita, esta cena de reconexão, é importante nós voltarmos atrás, irmos ao passado. E sempre precisamos voltar ao passado. Você acha às vezes que não, mas precisamos. Mas não significa que voltar ao passado, nós temos que ficar presos ao passado. Mas olhar ao passado como uma espécie de referência que explica erros e acertos. Olhar o passado nos ajuda a escrever novas histórias. Nos motivam a repetir, melhorar ou atualizar a história para o presente. Ou consertar, tirar de nós, evitar erros que nós cometemos. É importante olhar para o passado. Por isso eu te convido a olhar para a história de Jacó e de Esaú. A história de Jacó e Esaú, desde o início, você pode olhar lá, depois se você pode dar uma olhada a partir de Gênesis 25, você vai perceber que a história deles é uma história de conflitos, desde o início. Conflito que vem do útero, vem desde a gestação, da barriga de Rebeca, mãe dos dois. Lembram? Quando eles nasceram? Nasceu primeiro Esaú. E aí Jacó nasceu grudado no calcanhar de Esaú. Desde o início, é uma relação de contenda, competição e divisão, uma história sem paz. Dois povos. E aí definem até hoje, né, que os povos originários deles não têm a paz. Opa, tem sim reconexão. O conflito entre eles, ao longo da vida, vai chegando no ápice da vida adulta, quando Jacó tem que deixar a sua terra, a terra dos seus pais, deixar Canaã, porque Esaú jurou ele de morte. E por que Esaú jurou ele de morte, vocês lembram? Porque ele enganou. Esaú enganou o seu pai Isaque, roubou a primogenitura, roubou a bênção da primogenitura. Houve roubo, houve fraude, desdém, ódio, inveja. Mas veja, a jura de morte, Esaú jurou Jacó de morte. A jura de morte por parte de Esaú para com seu irmão já era uma espécie de morte. O desejo de matar já manifesta uma morte que acontece anteriormente. A morte no coração. Morte que Jacó também havia decretado, pois é só pensar. Para ele ser decretado como primogênito e receber as bênçãos, o seu irmão, em tese, teria que morrer. Jacó matou o seu irmão no coração. A gente às vezes olha para Esaú, revoltado, quer matar, mas Jacó matou o seu irmão no coração. Meus irmãos, as relações de conflito ocorrem primeiro no coração, antes das ações. O conflito nasce no interior, antes de virar um conflito exterior. Foi assim com Esaú e Jacó, e assim até os dias de hoje. E Jacó teve que fugir desse ódio do seu irmão. E aí foram cerca de 20 anos de relacionamento rompido. 20 anos de relacionamento rompido. E nesses 20 anos, Jacó e Esaú viveram e construíram as suas histórias. Nós não sabemos a história de Esaú, mas conhecemos um pouco a história de Jacó. E Jacó não teve uma vida fácil. O enganador foi enganado por seu tio. Lembram? E ele teve que trabalhar 14 anos para ter a sua amada Raquel. Antes foi-lhe entregue Lia. Seu sogro tentou dar um golpe em
Jacó. Mas Deus transformou o mal em bem e Jacó prosperou mais que o seu sogro. Prosperou tanto que gerou dúvidas e inveja na família do seu sogro. Afinal, Jacó era o quê? Especialista em fraudar, especialista em enganar. E a família começou a pensar, opa, como assim? Está prosperando mais do que o sogro? Tem alguma coisa errada aí. Ele ficou com essa marca em sua vida, marca que sempre gerou conflitos por onde ele passou. Mas Deus tinha um plano diferente para a sua vida. Deus queria consertar essa história de conflitos e enganos. Deus tinha planos de transformar a marca dessa maldição do passado em bênção para o futuro. E foi o que aconteceu. Se você olhar lá no capítulo 31, você vai ouvir, depois dessa confusão, dessa revolta da família para com Jacó e a família dele, Deus falando para ele, está na hora de recomeçar. Está na hora de voltar ao início e escrever outra história. Jacó, retorne para Canaã, volta para Canaã, volta para a terra dos seus pais e eu vou te abençoar. E Jacó, a partir de Canaã, na terra prometida, em Jacó, Deus cumpriria a promessa de que a família dele seria bênção para todas as famílias da terra. Lembra a promessa que foi feita para Abraão? Para todas as famílias da terra. Mas vamos pensar, como é que uma família dessa poderia ser bênção? Conflitos, enganos, perseguição, morte. Como? Como uma família dessa pode ser padrão para ser bênção? Pela graça e misericórdia de Deus, a única explicação. Sabe por quê? Porque Ele pode transformar qualquer história. Ele pode transformar as marcas tristes da nossa vida em bênção. Ele tem poder para mudar o estigma que colocaram em você, ao ponto de você até assumir para a sua personalidade, eu sou assim mesmo, trazendo uma nova identidade. Deus tem planos para a nossa vida como tinha para Jacó. E Jacó foi obediente no retorno. Mas ele sabia que no meio do caminho ele tinha que encontrar seu irmão. Ele tinha que encontrar seu irmão. E ele encontrou seu irmão. Mas antes de encontrar seu irmão, ele encontrou a Deus. Se você olhar um pouquinho antes, no capítulo anterior, você vai ver que ele se encontra com Deus no vale do Jaboque. E ali ele tem a identidade trocada. Você não é mais Jacó, você é Israel. Bênção para todas as famílias da terra. Meu irmão, minha irmã, antes do encontro com o passado, antes da reconexão com as pessoas, é necessário ter uma reconexão com Deus. Não dá para enfrentar os conflitos e as dores do passado sem um encontro no presente com o Senhor. Não dá. E foi o que aconteceu com Jacó. Na noite anterior ao encontro dele com Esaú, ele se encontrou com Deus no Vale do Jaboque. Ele teve um encontro pesado, difícil, mas transformador com Deus. Se você olhar no capítulo 32, a partir do verso 22, você vai ver, na cena anterior ao encontro com Esaú, ele se encontra com Deus. E assim eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, nesta manhã, que antes de encontrar com seu irmão, é importante se encontrar espiritualmente com Jesus. Antes de passar pela cruz do seu sofrimento, é preciso olhar para a cruz de Cristo, que reconciliou o mundo com Deus. Antes de tudo, é preciso agarrar a Deus, como Jacó, lembram? Agarrou nas vestes daquele homem estranho e falou, não te largo enquanto você não me abençoar. É preciso agarrar nas vestes de Jesus e pedir a cura interior daquela ferida que sangra, das feridas que foram infligidas a você. As dores
Às vezes porque alguém causou em você, ou as dores que você causou, que por você ter causado dores em alguém. Pegar nas vestes de Jesus. E nesse encontro com Jesus, meu irmão, minha irmã, nós vemos a cruz, sinal da graça, sinal do perdão, sinal da misericórdia, evento de reconciliação. Vemos a cruz, vemos o amor de Deus aos inimigos, aqueles que o odiavam como nós. Vemos a Deus. Foi somente depois do encontro com Deus face a face, lá no Val do Jaboque, que Jacó foi se encontrar com Esaú. Mas é interessante que antes desse encontro com Esaú, Jacó montou uma estratégia. Eu vou mandar uns presentes para ele, bastante coisa, vou apaziguar o coração dele, vou tentar, entre aspas, comprar o perdão dele, comprar o amor, como às vezes a gente faz. Comprar o amor das pessoas, comprar o perdão das pessoas, comprar a simpatia das pessoas. Tem muita gente que faz isso, com várias coisas. E Jacó acabou tentando fazer isso. Mas foi tudo em vão. E aí que nós chegamos nessa linda cena que nós lemos. E aí quando Esaú avista Jacó, que vem ao seu encontro, Jacó com a família, com os servos, com a família. Esaú com um exército, 400 homens. Ao invés de experimentar a hostilidade que Jacó previa e temia, ele testemunha um afeto lindo. O abraço, o toque, o choro. Como o pai na parábola que Jesus contou, lembra? Ele vai e abraça o filho, ele acolhe o filho. Um dá passo em direção ao outro. Jacó está indo, Esaú está indo. Um dá passo em direção ao outro. E quando os dois se encontram, os dois brigam? Os dois discutem? Não. Os dois se abraçam. E os dois choram. Que cena bonita. Cheio de amor, ternura, remorso, vulnerabilidade. É uma cena que não deixa espaço para se concentrar no passado. Porque o único desejo que eles tinham era abraçar um ao outro. Reconciliar. Reconectar. Não pense que o passado doloroso sumiu por causa disso. Não sumiu. Ele ainda está lá. Mas não é mais obstáculo para a reconciliação, acolhimento e aceitação. Os dois continuam diferentes. Continuam com visões de mundo opostas. Precisam morar em lugares diferentes. Mais à frente você vai perceber isto. Esaú até falou, vem comigo. Aí Jacó, especialista em dar aquelas voltinhas. Falou, vai na frente e depois eu vou atrás. Aí porque o pessoal aqui é criança, é o gado e tal. Aí Esaú foi para um lado e ele foi para o outro. Eles continuam diferentes. Precisam tomar, às vezes, rumos diferentes. Mas, acima de tudo, existe o amor. E não é qualquer amor. É o amor de Deus, revestido de graça, que perdoa, independentemente do erro e da intensidade da dor. Perdoa. Às vezes nós achamos que para haver reconciliação precisa falar primeiro do passado. Falar sobre o que aconteceu. E aí depois de limpar, depois de soltar, depois de desabafar, depois de expor as dores. Olha as feridas, olha o que você me fez, olha só. Só depois disso é que vem o abraço, se der. Mas parece que o processo para Deus é um pouquinho diferente. Radicalmente diferente. A reconciliação na perspectiva de Deus, palavras e discussões não vêm em primeiro plano. Primeiro ocorre abraços, sentimentos, emoções. E é aí que cria o espaço para a cura. A nossa reconciliação com Deus veio primeiro pelo corpo de Jesus. Jesus não veio aqui primeiro falar para todo mundo, olha, não, ele veio se entregar.
Ele veio abraçar, ele veio acolher. Ele veio, como ele diz mesmo, não para os sãos, ele veio para os doentes. Os doentes precisam do quê? De cuidado. Jesus é o abraço de Deus no mundo. É o abraço de Deus no mundo. Um abraço cheio de graça e de amor que supera e cobre multidão de pecados. Concluindo, meu irmão, minha irmã, na reconciliação, no abraço do outro, podemos ver a face de Deus. Isso é magnífico. Depois do abraço de Jacó em seu irmão, veio essa frase fantástica, lá no versículo 10. Vi em seu rosto o rosto de Deus. Vi em seu semblante o semblante de Deus. A face de Deus é revelada na face do irmão reconciliado. E lembra? Se você olhar um pouquinho antes, no capítulo 32, Jacó havia visto a face de quem? De Deus, naquele homem estranho. Ele até mudou o nome lá, Peniel, o lugar, porque eu vi Deus face a face e eu não pereci, eu não morri. Logo, Jacó conhecia a face de Deus. E ele olhou para Esaú e enxergou quem? A face de Deus. Há uma frase que eu li há alguns dias e que marcou profundamente, eu quero falar aqui, eu falei até para o Isaac, mandei essa mensagem para o Isaac, palavras que são atribuídas à educadora e poetisa Gabriela Mistral, que diz o seguinte: procurei Deus e não encontrei. Procurei o próximo e nos encontramos os três. Jacó encontrou Deus no seu irmão que antes o odiava. Vemos Deus na face do outro quando existe graça e amor que cobre multidão de pecados. Meu irmão, minha irmã, eu não sei a tua história, mas eu creio que Deus tem poder para mudar a história. Seja apenas obediente e volte. Reconecte-se. Reinicie a história. Ouça a voz de Jesus que diz: olha, volte. Reconecte-se. Você precisa apenas se reconectar. Às vezes é isto. Uma reconexão interior. Voltar a se encontrar no caminho que você se perdeu. Reencontre-se com seus dons. Reencontre-se com seus talentos, reencontre-se com o seu ministério, reconecte-se com Deus, reconecte-se com seus ideais, com seus sonhos, com seus projetos, reconecte-se. E não vai ser nada igual, não pense que vai voltar do caminho, vai estar tudo igual, não, porque você já é diferente, já passou um tempo, mas aquele vazio que você sente vai ser preenchido, porque algo faz falta em você. Reconecte-se com você. Volte, reconecte-se. Às vezes a reconexão significa liberar perdão, não apenas ao outro, mas a você mesmo. Recomece, pois sempre tem tempo. Deus dá esse tempo para você. Volte, reconecte-se com o outro, com quem te feriu, com quem você feriu, ou você respondeu ferindo. Às vezes apenas o abraço é suficiente. O abraço não apaga o passado, mas garante paz no presente e abre portas para o futuro. Futuro mais leve, futuro que liberta você e o outro. Volte, abrace, veja no outro o rosto de Deus. E por fim, volte, reconecte-se com a igreja. Não a igreja é a instituição cheia de erros e pecados, não. Reconecte-se como comunidade, como família. Retome o seu lugar. Sente-se à mesa. Entra na casa. Coma do pão, partilhe seus sentimentos. Volte, reconecte-se. Eis o que Jesus pede para você hoje. Eu
Não sei qual é o propósito de Jesus para a sua vida, para você estar aqui hoje. Mas é o que Jesus pediu para eu entregar para você hoje. E uma nova e linda história Ele vai construir para você, através de você, na sua família, através da sua família. Não mais como Jacó. Aquela marca do o que eu fui, sempre vou ser, não. Como Israel, porque no encontro com Deus tudo muda. Uma nova identidade. Um novo eu forjado na imagem de Jesus, em que meu rosto pode manifestar Jesus para o outro. E no abraço você vai ver Jesus no rosto do próximo. E que assim seja, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a sua vida. Reconecte-se. É o que Jesus pede para nós. Vou orar agora, eu peço que você ore também, coloque diante de Deus. Eu não sei o que significa reconexão, você sabe. Talvez alguém, talvez você mesmo, talvez algum projeto, algum sonho, talvez seja ministério, não sei. Mas coloque diante de Deus o que você precisa se reconectar. Coloque diante dele e peça, Senhor, me ajude. Eu preciso te encontrar primeiro, me reconectar com o Senhor, para eu ser conectado com o outro. Ore comigo agora. Senhor Deus, eu quero te agradecer porque estamos hoje aqui na tua presença e o Senhor tem falado conosco desde o início. Este diálogo tão gostoso, gracioso. E agora nós queremos responder diante do Senhor a tua palavra. Eu não sei, Senhor Deus, o que significa reconexão na vida dos meus irmãos e irmãs aqui. Eu sei o que significa na minha vida. Mas o teu Espírito que está aqui e sonda os corações, conhece. Ó Deus, que hoje seja este encontro contigo. Que simbolicamente seja o Val de Jabó aqui nesta luta. Mas hoje queremos agarrar ao Senhor e pedir, nos abençoe. Venha me abençoar, porque eu preciso de Ti para continuar caminhando. Ou para reconectar meus sonhos e projetos. Ou para me abençoar naquilo que eu já me reconectei e não é fácil, eu preciso dar passos e eu não consigo. Me ajuda, Senhor. Eu agarro em Ti e te peço, me abençoe. É assim, Senhor Deus, que estamos na Tua presença hoje. E que, ó Deus, ao sair deste val, deste encontro contigo, nesta transição, nesta passagem deste rio, que possamos ter coragem de dar passos em direção ao outro, em direção àquele relacionamento rompido, há pouco ou há tanto tempo, em direção ao projeto abandonado e que o Senhor deseja que nós retomemos. Há caminhos que o Senhor deseja que nós retomemos. Há ministérios. Vem, Senhor, hoje nos abençoar. Nós tocamos nas Tuas vestes, Jesus. Vem curar, vem encorajar e vem abençoar. Ó Deus, também nesse momento queremos apresentar diante de Ti outras necessidades que talvez sejam impedimentos de Te servir ou de ir atrás dessas reconexões. Às vezes é uma enfermidade. Deus venha curar, em nome de Jesus. Enfermidades nossas ou dos nossos queridos. Toca agora, Senhor Deus, e cura em nome de Jesus. Às vezes, Senhor Deus, é a ausência de uma proposta de emprego. O emprego vem abrir as portas para que haja dignidade em nome de Jesus. Vem trazer, Senhor Deus, a alegria perdida. Vem trazer, Senhor Deus, oportunidades. Vem abençoar o Teu povo, abençoar a Tua igreja que deseja recomeçar aqui. Começar uma nova história. É a nossa oração hoje, Senhor Deus, colocando diante de Ti as nossas vidas e as dos nossos amados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus abençoe a nossa igreja. Nós que somos uma comunidade, nós somos o povo de Deus. E nesse momento eu quero lembrar a você algumas coisas
como comunidade. Nós não nos reunimos apenas aos domingos, nós temos outras conexões também. Há algumas ausências aqui hoje, de pessoas que nós amamos e precisamos orar por elas. Então, se você está notando a ausência de algum irmão, vá atrás, reconecte-se. Sabe por que ele não está? Às vezes é uma ausência por doença. Um deles, nós continuamos orando aqui pelo Robson. Nós temos aqui a bênção de ter 3 pianistas, né? Algum outro trabalho, outro tem dificuldade, né? O outro está tocando lá na catedral, pode vir de manhã, só vem à noite. E temos o Robson, nosso irmão, que se acidentou, está recuperando. Serão 3 meses de recuperação. Vamos orar por ele, para que em breve ele esteja com a gente aqui também. Temos todo sábado o nosso Teatro das Emoções, e tem sido emocionante, né, Isaac? Tem sido lindo. Venha, participe, não perca essa oportunidade de tratar, mostrar as suas emoções. Todo sábado às 4h30, temos recebido gente aqui de outras comunidades, gente que não tem lugar ainda em alguma comunidade, então é o momento de abraçar. O Flávio esteve ontem também aqui, foi muito bom. Vamos participar dessas atividades. E já vou adiantando aqui, irmãos, nosso programa de revitalização com o Instituto Transformacional vai retomar agora em julho. Então, dos dias 16 a 14 de julho, nós vamos receber o pastor André Sena, do Instituto Transformacional aqui. Sexta-feira ele vai ficar o dia inteiro comigo, em mentoria. Depois nós teremos no sábado a liderança com ele. Então, não esqueça, sábado, liderança o dia inteiro com o pastor André Sena. E depois no domingo, nós teremos aqui a igreja. Então vamos nos esforçar, chamar todo mundo para estar aqui. E logo depois nós teremos um almoço. Viu Penha, viu o Toninho? Que beleza, hein? O almoço. A gente já fala por eles porque eles gostam da cozinha, né? E a gente gosta quando eles cozinham também. Então, vamos ter esse momento de confraternização. Os nossos visitantes aqui, eu quero agradecer de novo a Cíntia, o Fábio, o Ney e a Anitta. Olha como eu guardei, que bom. Obrigado pela presença de vocês. Vocês devem perceber que a gente gosta de bater papo e comer. Não necessariamente nessa ordem. Então, vocês estão convidados também para estar nesse dia com a gente, para depois do culto, o almoço com toda a igreja, tá bom? E todos os dias, todos os domingos, seja de manhã ou seja à noite, nós temos o nosso cafezinho especial aqui. Obrigado, gente. Obrigado pela presença de vocês novamente. Portas sempre estão abertas para receber vocês como nesta casa, que é a casa do Senhor. Casa que somos nós. Tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado. Não sei se tem mais alguma coisa para avisar, para falar. Acho que não. Então vamos para o nosso encerramento do culto, chamar o Ministério de Louvor novamente aqui à frente. E que seja esta nossa missão de levar o nome de Jesus, é que o cântico diz isso e não dá para mudar, mas que você leve o rosto de Jesus no encontro com o próximo. E você vai ver também o encontro do rosto de Jesus, tá bom? Em pé, vamos cantar Nome Precioso.
fé, esperança do porvir, nome bom, nossa fé, esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma ao teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, nossa fé, esperança do porvir. Nome bom, nossa fé, esperança do porvir. Oh, que nome precioso, Deus me traz ao coração. Como Pai agora temos, por Jesus é o perdão. Nome bom, nossa fé, esperança do porvir. Nome bom, nossa fé, esperança do porvir. Receba a bênção, meu irmão, minha irmã. E que a paz de Deus, que excede toda a compreensão humana, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. E que a graça de Jesus, o amor de Deus, o conforto, o consolo do Espírito estejam sobre você, meu irmão, minha irmã, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus, espalhado por toda a terra, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Pode se assentar, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua vida, que você tenha uma excelente semana abençoada, debaixo da graça e da paz de Jesus. Nos reunimos aqui no sábado, quem puder, às 4h33. Eu tenho que mudar aqui, né? Tenho que colocar aqui às 4h33. E terá cafezinho também. Tem cafezinho. Aliás, para vocês terem noção, como é a bênção da multiplicação, boa parte do que está aqui foi que sobrou de outro. O pessoal vai trazendo. É o milagre da multiplicação. Então, 4h33 com cafezinho. E depois, no próximo domingo, o culto às 18h30, vai ser à noite, com a participação do nosso conjunto de bandolins, que tem sido uma bênção. Que Deus abençoe a todos. Uma excelente semana debaixo da graça e da paz de Jesus. Rebeca vai tocar. Ai, que lindo. Vai tocar? Vai. Após hoje, então, com a Rebeca. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai. A esperança na casa, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai.